Bom dia, turma. Nosso trabalho é sobre a Lélia Gonzalez. Nosso grupo é formado pela Gisélia, pela Letícia, Luísa, pela Rani, o Gabriel e por mim, Thaísa. Bom, a Lélia Gonzalez, ela nasceu em 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi a penúltima de 18 irmãos, filha de Ursinda Serafim de Almeida, uma mulher indígena analfabeta e que trabalhava em casa de família. E seu pai era Cássio Joaquim de Almeida, um homem negro e ferroviário. A Lélia ela teve acesso à educação primária ainda em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, nosso grupo decidiu por fazer uma linha do tempo para poder mostrar um pouco para vocês sobre a biografia da Lélia Gonzalez. Em 1942, a Lélia vai se mudar para o Rio de Janeiro com a sua mãe e seus irmãos. Um deles, o Jaime, foi convidado a jogar futebol pelo Flamengo, por isso que eles vão morar lá no Rio. Nessa época, o patriarca da família já havia falecido. Bom, quando ainda era criança, a Lélia ela chegou a trabalhar como babá de filhos de alguns diretores do clube. Ela cursou o ginásio na escola Rivadavia Correia, onde iniciou os seus estudos de inglês, francês, latim. E francês era inclusive um idioma do qual ela se tornaria tradutora. Já nessa época, possuía bastante interesse nas disciplinas de história e de geografia. Quando ela fez 19 anos, em 1954, terminou o científico, o que hoje a gente chama de ensino médio, no Colégio Pedro II. Pouco tempo depois, já em 1958, ela vai concluir então o bacharelado e a licenciatura em História e Geografia, na recém-criada Universidade Estadual de Guanabara, que é a atual URJ. Ela formou-se também posteriormente em filosofia pela mesma universidade em 1962. Naquela época, era muito raro encontrar negros com diplomas de ensino superior. A Lélia, então, ela vai dar aulas de filosofia, história e educação e história moderna e contemporânea em algumas escolas públicas e universidades. Já em 1964, quando ela tinha 29 anos, ela vai se casar com seu colega de faculdade, Luiz Carlos Gonzalez, que era de origem espanhola, porém ela não era aceita pela família dele porque ela era uma mulher negra. Porém, no ano seguinte, o Luiz Carlos morreu tragicamente, e aí a Lélia ela acaba decidindo adotar o sobrenome dele como uma forma de homenagem. Um tempo depois, em 1967, a Lélia então vai perder sua mãe, que era uma figura fundamental na formação dela. No final da década, ela vai se casar novamente, só que essa união vai durar 5 anos. E aí a Lélia, ela intensifica um processo de busca e de reconstrução da própria identidade como mulher negra. E aos poucos o candomblé se tornou uma referência em sua obra. Em 1975, Lélia Gonzalez iniciou um mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aproximou-se da psicanálise e participou da fundação do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro e também do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Sua formação acadêmica ainda incluiria um doutorado em antropologia social pela USP. Lélia Gonzalez fundou, em 1978, o Movimento Negro Unificado. Por seu ativismo, ela era considerada subversiva pelo aparato de segurança da ditadura militar. Lélia e Abdias do Nascimento, criador do Teatro Experimental do Negro, chegaram a ter os nomes registrados nas fichas do Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS. Na vida acadêmica, Lélia começou a dar aulas na PUC-Rio e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No final dos anos 1970, fez sua primeira incursão como coautora de um enredo, ao lado do compositor Candeia, e escreveu 90 anos de abolição para um Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Já em 1981, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, em 1982, candidatou-se como deputada federal, ficando com a primeira suplência. Publicou com o sociólogo argentino Carlos Rasenbel o livro Lugar de Negro, que se tornaria uma referência acadêmica. Entre 1977 e 1988,
Lélia manteve uma vasta produção intelectual, entre livros, artigos acadêmicos e outros, publicados em jornais e revistas. Ela criou a expressão "pretuguês" para se referir ao idioma falado no Brasil com forte influência americana. Em 1983, Lélia fundou o Coletivo de Mulheres Negras. Cada vez mais, Lélia se consolidava como uma liderança para a formação, consolidação e difusão do movimento negro. Em 1985, tornou-se integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. No ano seguinte, filiou-se ao PDT e concorreu a uma vaga como deputada estadual, ficando como primeira suplente. Lélia, então, tornou-se diretora do Planetário da Gávea. Na PUC-Rio, Lélia deu aulas de Antropologia e Cultura Brasileira. Foi neste ano também que publicou o livro Festas Populares no Brasil, premiado em uma feira na Alemanha. Em 1994, Lélia Gonzalez assumiu como diretora do Departamento de Sociologia da PUC-Rio, porém, em menos de 2 meses, o infarto tirou a sua vida. Professora, intelectual e ativista pelos direitos das mulheres e dos negros, Lélia Gonzalez se tornou uma figura essencial da nossa sociedade. Em razão disto, é ir à luta e garantir os nossos espaços, que evidentemente nunca nos foram concedidos. Lélia Gonzalez. Feitos e obras de Lélia Gonzalez. A obra Lugar de Negro foi escrita por Lélia Gonzalez em parceria com o sociólogo argentino Carlos Rosenbaum e publicada em 1982. O conteúdo do livro é a história do movimento negro desde o golpe de 1964, a maneira que a população negra trabalhadora se encaixou nesse contexto. No livro também contém a criação do Movimento Negro Unificado, MNU, o qual Lélia foi fundadora. Sobre o livro Festas Populares no Brasil, ele foi publicado em 1987. Lélia Gonzalez se insere na antropologia nessa obra. Ela acompanhou os trabalhos de campo em festividades por todo o Brasil. Foi uma obra escrita a partir de fotos de diferentes fotógrafos. Ela apresenta a pluralidade cultural brasileira, com a diversidade das manifestações folclóricas, de cunho religioso ou não. Nela é perceptível os laços indissociáveis entre o Brasil e a África, o sincretismo religioso e a reinvenção nas tradições na constituição da cultura brasileira. O livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano foi organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima. Nele contém textos de Lélia Gonzalez do período de 1979 a 1994. Há uma introdução crítica sobre a vida e a obra de Lélia, ensaios acadêmicos, discursos, entrevistas antológicas e outros escritos como uma carta endereçada à Chacrinha. O livro Lélia Gonzalez é uma biografia, escrita por Alex Hatz e Flávia Ritos. Nenhum dos dois autores conheceram Lélia Gonzalez em vida, mas a partir da vida acadêmica e militante desses dois autores, eles foram encontrando textos de Lélia. Então, escreveram um livro, em que partes são escritos de Lélia, falas públicas dessa ativista, entrevistas e outros. E é dividido mais ou menos assim, o livro. A primeira parte é sobre a infância, adolescência, juventude e vida adulta de Lélia, enquanto que a segunda parte consiste no período inicial do seu ativismo político, negro e feminista, e ainda sua atividade docente. A terceira é sobre a importância de seu legado para o Brasil. E, por fim, há uma condensação sobre a trajetória educacional, as atividades docentes, políticas e as obras de Lélia Gonzalez. O livro Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, foi publicado em 2018. O conteúdo desse livro consiste em trabalhos recuperados de Lélia Gonzalez. A obra foi organizada pela União dos Coletivos Pan-Africanistas e há também entrevistas de Lélia. A historiadora Raquel Barreto, que é especialista nas obras de Gonzalez e Angela Davis, foi quem escreveu a introdução desse livro. Lélia Gonzalez lecionou em diversos colégios.
Entre eles, em 1962, o Colégio Piedade, em 1963, o Colégio Andrews e o Colégio de Aplicação da Universidade Estadual da Guanabara. De 1967 a 1968, ela trabalhou no Instituto de Educação e Centro de Estudo de Pessoal do Exército Brasileiro, no Forte de Duque de Caxias, e ainda no Colégio Santo Inácio. As disciplinas que ela lecionava eram filosofia, história da educação, história moderna e contemporânea. E após a sua segunda graduação, ela começou a dar aulas no ensino superior, em instituições públicas e privadas. Ela lecionou pela primeira vez no ensino superior em 1963. A foto que está no slide é uma foto tirada em uma formatura de um dos colégios que ela trabalhava. Na foto, ela está de vestido branco e com o cabelo liso. Lélia era fluente em francês. Ela traduziu 3 livros do francês para o português que foram usados em cursos de filosofia em todo o Brasil, sendo eles Curso Moderno de Filosofia, Compêndio Moderno de Filosofia e História dos Filósofos ilustrada pelos textos. Após a perda de seu marido em 1965 e a perda de sua mãe em 1967, ela se inseriu em circuitos políticos e sociais. Em 1972, o Departamento de Ordem e Política Social, DOPS, investigou Lélia Gonzalez sob a acusação dela estar recrutando adeptos à doutrina marxista na Universidade Gama Filho, onde ela era professora de filosofia. Se supõe que esse recrutamento estaria associado a reuniões na casa de Lélia sobre discussões filosóficas. Em 1974, ela começou a se interessar pela questão negra, numa perspectiva política. Começou a participar de debates no Teatro Opinião. Houveram também reuniões na casa dela. Lélia Gonzalez participou da fundação do Colégio Freudiano no Rio de Janeiro em 1975. Junto a Beth Milan e Magno Machado Dias, que estão na foto aí do slide. Eles eram analisandos do psicanalista francês Lacan. Esse colégio fundado por ele se transformou em um dos principais centros de propagação do pensamento psicanalítico em sua vertente lacaniana no Brasil. A partir do trabalho desses psicanalistas, Lélia Gonzalez desenvolveu a ideia de uma América africana, ou Amefricana, sobre a participação africana na formação do continente. Lélia passou a adotar palavras e expressões populares, sendo algumas de origem africana. Ela dizia que a cultura brasileira era uma cultura negra por excelência, que o português do Brasil era diferente do português de Portugal. Aqui no Brasil era um pretuguês. Nessa questão da linguagem, ela se utilizava de gíria e dialeto. Ela falava no jeito popular. Em seus artigos, se utilizava da economia linguística, como, ao invés de como é, escrevia como é. E além de gírias como barato, mancada, lance, sacar e entre outras. Sobre o campo da cultura negra, ela ministrou o primeiro curso de cultura negra no Brasil na Escola das Artes Visuais, no Parque da Laje. Em 1978, ela atuou na ampliação e na consolidação do Movimento Negro Unificado, o MNU. Ela assumiu o cargo de diretora executiva na primeira eleição da Assembleia Nacional do Movimento Negro Unificado. A partir disso, ela trabalhou na formação política dos ativistas, através de palestras, cursos, reuniões e produção de textos que eram divulgados no Jornal do MNU e outros espaços. Em 16 de junho de 1983, na sede da Associação do Morro dos Cabritos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi criado o Nizinga, coletivo de mulheres. Lélia Gonzalez foi a primeira coordenadora desse grupo, que tinha como objetivo trabalhar com mulheres negras de baixa renda. Esse coletivo formou um agrupamento político de mulheres de diferentes posições sociais. A vereadora Benedita da Silva mobilizou recursos para que fosse possível os eventos e encontros desse coletivo. Lélia Gonzalez trabalhava
os conceitos teoricamente e foi pioneira no discurso sobre condições específicas de exploração e subordinação que eram submetidas mulheres negras e ainda participava de intervenções sociais. No início da década de 1980, Lélia Gonzalez integrou o conselho do Jornal do Mulherio, em São Paulo. A produção era financiada pela Fundação Ford e sediada pela Fundação Carlos Saga. Nesse periódico de mulheres intelectuais sobre a consciência de gênero e combate ao machismo na sociedade, Lélia escrevia artigos que problematizavam a questão da mulher negra como uma categoria específica na luta contra as desigualdades sociais entre os sexos. Em 1985, ela tornou integrante do Conselho Nacional da Mulher e permaneceu até o ano de 1989, onde trabalhou a questão racial. Lélia passou pelo partido político Convergências Socialistas. Depois participou da formação do Partido Democrático dos Trabalhadores, o PT, e na coordenação executiva do mesmo. Ela se candidatou a deputada federal pelo partido e sua amiga Benedita Silva se candidatou a vereadora. Apesar da mobilização social de sua campanha política, Lélia Gonzalez não conseguiu ser eleita e ficou como primeira suplente na bancada do PT, enquanto Benedita se elegeu. Com isso, ela convidou Lélia para ser sua assessora. Então, a ativista se tornou subchefe do gabinete da vereadora. Sobre o PT, ela permaneceu de 1982 a 1984 no Diretório Executivo e em 1986 ela deixou o PT devido a problemas da inserção do tema racial na plataforma política do partido. Nesse mesmo ano ela integrou ao PDT e se candidatou a deputada estadual com uma campanha marcada pelo compromisso com o movimento negro e defesa a soberania da mulher sobre o próprio corpo e ainda aos direitos às opções sexuais dos indivíduos. Ela sustentou a campanha com recursos próprios e com a ajuda de amigos, mas mais uma vez ela não foi eleita. Em maio de 1994, Lélia Gonzalez conseguiu eleger-se chefe do Departamento de Sociologia Política da PUC-Rio. Lélia iniciou o doutorado em antropologia na Universidade de São Paulo, apesar de não haver concluído o mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lélia participou de eventos e assembleias, encontros importantes internacionais, como nos Estados Unidos, no 4º encontro da Associação de Estudos Latino-Americanos. Lélia Gonzalez apresentou a comunicação, cultura, etnidade e trabalho, efeitos linguísticos políticos da exploração da mulher negra. No encontro anual da Associação de Estudos da Herança Africana, ela expôs o trabalho, a juventude negra brasileira e a questão do desemprego, e ainda apresentou o trabalho A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, no simpósio A Economia Política da Universidade da Califórnia. A seguir, nós listamos várias viagens de Lélia que foram realizadas em menos de 10 anos, entre 1979 e 1987, com exceção dos anos de 1982 e de 86, nos quais ela estava em campanha eleitoral. No ano de 1979, ela foi a Veneza, na Itália, e em Genebra, na Suíça, na Conferência Mundial das Mulheres, Direitos Humanos e Missão, Conselho Mundial das Igrejas. Em 1979, ela foi para Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, nos seminários Democracia para o Brasil e Seminário Economia Política no Mundo Negro. Já em 1980, ela foi para Copenhague, na Dinamarca, na Conferência Alternativa da Década da Mulher. Também foi em Genebra, na Suíça, no encontro preparatório da Conferência da Década da Mulher. Já na cidade do Panamá, ela foi no 3º Congresso Negro das Américas
Em Montreal, no Canadá, e Helsinki, na Finlândia, ela foi para o seminário da ONU, A Mulher sob o Apartheid. Em 1981, ela foi na Conferência da ONU Sanções contra a África do Sul, em Paris, na França. Também foi no seminário Situação Política, Econômica e Social do Brasil, em Roma, na Itália. Já em 1983, foi a participação com Benedita da Silva no encontro A Mulher, a Comunicação e o Desenvolvimento, também em Roma, na Itália. Em 1984, ela participou da Conferência Nacional Afro-Americana na Universidade do Estado de Morgan, em Baltimore, nos Estados Unidos. E em 1987, ela participou da Conferência Internacional Negritude, Etnicidade, Afroculturas das Américas, em Miami, nos Estados Unidos. Foi no terceiro encontro de oficina de mulheres das Américas, na cidade do Panamá. E no segundo encontro regional de Down Modern, em La Paz, na Bolívia. Bom dia, pessoal. Aqui é a Gisele e eu vou falar sobre uma curiosidade da vida da Lélia, que é a sua atuação militante na discussão da Constituição Federal de 1988. Como as meninas já falaram até agora, a gente pode perceber que ela era super engajada nas questões políticas da época, tanto que ela chegou até a ser investigada pelo DOPS. Para a escrita da Constituição Federal de 1988, houveram 16 reuniões. Entretanto, apenas 2 dessas reuniões se destinaram a falar sobre os negros. Essas 2 reuniões foram a 7ª e a 10ª reunião. Vou trazer como destaque a ata da 7ª reunião ordinária da subcomissão, que consta a presença de Lélia no evento. Lélia discursou trazendo as seguintes pautas: a importância do negro na construção do Brasil, a desmistificação da democracia racial, a busca pela equidade entre os negros e os brancos, a crítica contra a ausência dos negros nas mídias sociais, como, por exemplo, quando haviam novelas, qual era o papel que o negro atuava? Poucas vezes, ou quase nenhuma vez, se viu o negro como um papel protagonista. A sua luta também reivindicava principalmente o lugar do negro e a sua cultura. Uma luta contra a educação eurocêntrica que deixa totalmente de lado o papel dos negros, a luta contra a folclorização da cultura afro e o pedido, que era mais uma exigência, de que a história negra fizesse parte da educação, porque como a educação estava sendo vigente e apesar das leis que existem hoje, ainda é vigente, a população negra não tem muito conhecimento sobre as suas origens africanas. Sempre houve pouco interesse sobre as questões do negro pelas pessoas que detêm poder. Nessa reunião mesmo, por exemplo, dos 19 deputados que deveriam comparecer, apenas 5 compareceram, o que demonstra grande desinteresse. Lélia chegou até mesmo a receber o apelido de Negrinha Atrevida, pois sua atuação era muito eficaz e seus argumentos eram coerentes e importantes. Em um trecho de seu discurso, ela diz: "Até o presente momento, somos iguais perante a lei. Mas quem somos nós? Somos as grandes populações dos presídios, da prostituição, da marginalização do mercado de trabalho. Nós queremos, sim, que a Constituição crie mecanismos que propiciem um efetivo começar em condições de igualdade da comunidade negra neste país." A partir da Constituição de 1988, na qual Lélia contribuiu para que fosse escrita, o racismo passa pela primeira vez a se tornar crime. As terras quilombolas e as manifestações culturais afro-brasileiras foram determinadas como legítimas e necessárias de proteção.
e a educação passa a considerar contribuições de diferentes culturas e etnias na formação do país. Entretanto, não é bem essa a realidade que nós vemos, pois são milhares e milhares de pessoas atingidas pelo racismo diariamente, que sofrem consequências desumanas pelo racismo estrutural. Infelizmente, o legado de Lélia está constantemente ameaçado pelo apagamento dos negros, como ela mesma chamou de epistemicídio. Como mulher que se percebeu ainda mais negra com a identificação que teve ao candomblé, Lélia Gonzalez é retrato de atemporalidade e resistência. Trouxe temas muito à frente de seu tempo, deixando fortes contribuições para a psicologia social, mesmo que indiretamente. Seu trabalho com o racismo, a luta pelo reconhecimento dos direitos dos negros, o feminismo negro e a atuação crítica à academia, e até mesmo sua grande noção de descolonialidade, a fez, como já dito por Raquel Barreto, uma intérprete do Brasil.